Ontem a gente teve o presidente, candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro, concedendo uma entrevista. Foi sabatinado pela Renata Vasconcelos e também pelo William Bonner, ali no Jornal Nacional. Eu vou dar um tweetzinho para que a nossa bancada dê a sua opinião de como que aconteceu ali, as avaliações, as propostas da conversa, enfim. Conversa, diria, talvez, pouco amistosa, ô Celestino? Sim, pouco amistosa, desrespeitosa em várias partes, mas isso nossos colegas aqui vão falar. Eu queria falar que o presidente ele cometeu um único erro, né? Porque ele foi tratado como candidato e foi perguntado como presidente. Se desde o início ele tivesse se posicionado como presidente, falado para o Bonner, não, você me pergunta como presidente ou candidato, você escolhe. Né? Você está me tratando aqui como candidato e perguntando como presidente. Ele tinha desconstruído toda aquela carinha de sacanagem que ficou o Bonner e a Renata Vasconcelos. Eu acho que foi um total desrespeito com o presidente e com o cargo que ele ocupa. Eduardo Lanza. Olha, tiveram vários deslizes ali de Jair Bolsonaro, porém teve um grande deslize ali da própria organização dessa sabatina, que, convenhamos, foi um prato cheio para Jair Bolsonaro, que entrou grande e saiu mais grande ainda nessa sabatina. A sabatina que a Globo tentou armar uma arapuca contra o presidente da República, e o presidente da República soube tratar dessas armadilhas, principalmente porque já são perguntas da qual o presidente já está acostumado a ouvir, e com isso o presidente da República soube ali como lidar e como responder em algumas situações. Teve outras situações também ali que o presidente ele se apresentou desconfortável, principalmente por questões na qual envolveram a pandemia. E eu destaco aqui sobre as ofensas ao Alexandre de Moraes e ao Barroso, na qual o presidente disse que fez somente o Alexandre de Moraes, porém ele fez também o Barroso também. Passar pro Francês. Eu não concordo com o Celestino, que disse que estava lá como presidente. Não, ele estava lá como candidato. Mas foi perguntado como presidente, foi essa a minha colocação. Faz parte das perguntas. Então perguntasse como candidato, porque ele foi o tempo todo inquirido como presidente, né? E foi tratado como candidato. Foi essa a minha colocação. Isso é a bagagem que ele traz implícita, né? Agora, com relação ao desempenho dele, eu acho que ele saiu até vencedor, né? Visto que a Globo deve ter feito reuniões e reuniões. Eu não sei quem é o candidato da Globo, mas eu sei que ela é contra o Bolsonaro. E isso a dupla de entrevistadores demonstrou isso ontem, de cara aberta, assim, mostrou que é contra ele e os problemas do governo dele, e foi tratado assim, tipo assim, como um inimigo da nação. Eu não concordo com tudo que foi perguntado lá, não, da forma como foi perguntado, insistido, tipo assim, para deixá-lo em situação difícil. Acho que ele teve mais lucro que prejuízo com essa primeira entrevista, visto que ele não ouviu nem assessores, ele foi do jeito dele mesmo. Vou passar para o professor Itamar. Vitor, o ódio nunca foi um bom conselheiro, né? Isso é uma questão básica. Agora, esse tipo de debate, que isso aqui não é sabatina. Quando a gente fala que o velho jornalismo morreu mesmo. Olha a caras e boca, a cara irada que se fazia. E esse negócio de ficar entrevistador não debate com o entrevistado. Isso primeiro é falta de educação básica. Se eu fizesse uma coisa dessa, meu pai me daria uma surra de cinta. Segundo, que não é a função. Só que isso está virando escola, né? Isso tá espalhando. É uma forma de ser, de entrevistar que a Globo espalhou, que eu vi até recentemente aí em Maringá, né? Então, assim, no entrevistador não ensina, não tem que ensinar o candidato como ele deve portar. Você pode jogar as cascas de banana, pode levar ele para a contradição. Agora, dar bronquinha em entrevistado, bom, isso não é jornalismo, é qualquer coisa, isso é debate, é enfrentamento, é guerra, pode ser o que for, mas jornalismo, isso não é. Não era, né? Porque agora está sendo a forma do jornalismo, que está espalhando, inclusive, até para o interior. É isso, Vitor. Vai lá, Edivaldo. Nós conversávamos, né, antes de começar o programa, conversava com o Vitor. Eu particularmente sou contra esse modelo que a Globo adotou, e não faz de hoje, né, já há mais de uma década.
não é na primeira, isso não está estreando esse modelo. Eu sou contra onde o apresentador se posiciona como protagonista, né? Ele explica a pergunta, fica aquela confusão. Então, sem ideologia, tá? Apenas tecnicamente, falando, né? Sem tomar partido aí, porque eu acredito que é o mesmo tratamento que se deu ao candidato presidente, eu concordo com o Francês, que é uma linha meio tênue aí, ainda que reconheço que o Celestino tenha razão, poderia até ser feito dessa forma, mas de qualquer forma estariam falando ao presidente e ao candidato, é uma linha bem fina. Mas eu acredito que vai se repetir com todos os outros candidatos. E até o Vitor falou uma expressão que eu concordo, né? Tem que ser igual ao futsal, bola rolando no cronômetro, né? Não como futebol de campo. Eu acho que se a gente tomasse o tempo em que o William Bonner falou, foi muito maior do que o Bolsonaro falou. Então, acho que esse tipo de modelo me incomoda muito. É muito discurso em torno da pergunta e não faz a pergunta objetiva, não permitindo ao candidato, nesse caso específico, que é uma entrevista diferente às vezes que o candidato cai aqui na Jovem Pan, é mais uma sabatina, são uns perfis diferentes. Ali é muito direto, acho que eu acredito que poderia ser um pouco mais objetivo, sem dar ao apresentador esse protagonismo, né, naquele momento. Mas acredito que, por uma questão até de equilíbrio, será dado o mesmo tratamento aos demais candidatos. Não se espera isso, né? Edivaldo, mas de certa forma, o William Bonner usou a imagem dele. A imagem dele é uma pessoa que tem uma credibilidade nacional. Quer dizer, ele se posiciona contra o entrevistado e ele questiona o entrevistado e se mostra insatisfeito com relação à resposta. Então isso já está... Não, mas aí cabe análise, né, Francês? Ele é afrontoso, a postura é afrontosa, então, mas acho que tem sido repetido isso com outros candidatos. Imagino que vai ocorrer. Imagino que ele vai agir assim também com os outros candidatos. A gente quando deveria agir com isenção com relação a todos. Eu acho que assim, a gente vai ter uma visão global, né? Se foi malcriação, se é uma falta de talvez educação generalizada. Não, assim, todos, né? Porque assim, acho que o básico quando você vai sabatinar é você tratar todos os candidatos com isonomia.